Eu lembro um caso, eu não era exorcista, mas eu já trabalhava com cura e libertação no Paraguai. Fui pregar um encontro, já era padre, fui pregar um encontro de cura e libertação. No intervalo, eu tenho o bom hábito de atender confissão, que nem sempre é bom. Nesse lugar fui atender confissão, Vilela. Atender confissão no mezanino, o encontro era no teatro. Era eu e um outro padre atendendo a confissão. E aí um grupo de pessoas falou, vai lá, confessa com o padre Ágaro para um menino. Porque sempre é assim, sempre tem uns amigos. É. Aí o menino foi, confessou com um outro padre. Confessou com um outro padre. Confessou, ele desceu. A pessoa falou pra ele, e aí, confessou com o padre Ágaro? Não, confessei com outro padre. Não, volta lá. Vai confessar com o Ágaro. Vai confessar com o padre Ágaro. O menino foi. Ele sentou na minha frente. Eu fiz o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu estendi a mão pra falar que Deus esteja nos teus lábios, eu não terminei de falar. Ele patifou no chão e começou a se debater e gritar e rosnar e não parava de jeito nenhum. Não tinha jeito. Veio um menino que estava comigo para tentar segurá-lo, a gente não conseguia segurar o menino e foi 1 hora, o retiro atrasou todo, porque esse é o problema de você estar pregando e atendendo. Atrasou 1 hora. Grito, esperneava e eu usei a cruz, usei água benta e usei sal e usei óleo e não tinha nada. E como começou a ficar a coisa difícil, a igreja parou tudo. Tudo e o povo todo do auditório começou a rezar Ave Maria, rezar o rosário. 1 hora. Naquele caso não era possessão, mas aquele menino sofria de uma obsessão. E um trauma profundo. Por quê? Que como não teve oração que fizesse parar, o Espírito Santo me falou, porque precisa ter essa sensibilidade. O Espírito Santo só falou pra mim, só diz pra ele que ele é amado de Deus, que Deus o ama. E isso eu falei pra ele, que Deus o amava. Parou o grito e ele começou a chorar sem parar. Parou na hora. Porque foi o amor de Deus naquela hora que libertou ele daquele mal. Poxa. Não foi fácil. Depois, Vilela, o que aconteceu? Terminou o encontro, ficou uns resquícios, né? A gente rezava, ele ficava com a mão tremendo e o povo tudo com medo. Eu falei, fica tranquilo, ele tá bem, não é? Eu não sei se eu ficaria tranquilo. Eu ficaria meio... Tá bem, fica bem, tá tranquilo. Momento. Terminou o encontro, ele ficou bem, sem problema. Só que daí eu fui falar com ele e com a mãe dele. Ó, aconteceu isso, teu filho foi liberto, você está liberto. Só que você precisa buscar um acompanhamento psicológico. Porque tem as consequências. Claro. Ok, vou buscar. Passou 1 ano, voltei lá. Encontrei o menino. Perguntei, buscou o acompanhamento psicológico? Não. Não buscou. Só que ele dizia, mas eu tô com aquela coisa dentro de mim ainda. Ele sentia. Ele dizia. Dizia. Eu falei, é? Então tá bom. Depois do encontro do ano passado, você teve mais alguma manifestação? Não. Falei, então como que você tem ainda, rapaz? Se eu te disse naquele dia que você tinha sido liberto, faz 1 ano você não tem um caso de manifestação. Ah, mas o fulano de tal disse que eu tava. Aqui, Vilela, a outra arma que o inimigo usa. E nós estamos falando aqui, no início do programa. As palavras. Confusão. Quando você fala alguma coisa, lembra? A minha casa é um inferno. Não, a palavra tem poder. Bom, se a tua casa é um inferno, já sabe, você é o chefão. É verdade. As palavras têm poder. Imagina? É. Meu marido não presta. Já sabe, se ele valia alguma coisa a partir da tua palavra. Kratos é gente boa, Kratos é o cara mais preparado. Vamos falar aí, né? Eu tô
Tá jogando. Jogando pro universo. Ah, tá. Achei que você tava não profetizando é uma realidade ainda, já. mas vai ser, cara. Isso mesmo. Não, Valela, falando sério. Mas eu acredito Ó, nisso, sim. o que eu falo? Você fala pra criança, né? Muitas vezes as pessoas pensam que maldição é só jogar praga. Se você fala palavrão na tua casa, saiba, palavrão é palavra de maldição. Se você diz, nada vai dar certo. Ai, eu nasci pra ficar sozinha. Ai, eu sou viúva de marido vivo. Tá profetizando, né? Isso é maldição, meu filho. Isso é maldição. E o pior de tudo, aquele que realiza o mal está ouvindo. Ele está ouvindo. Então a gente tem que ter cuidado com as palavras. O menino disse, fulano de tal falou que eu tava com a coisa ainda. Mas quem foi esse fulano de tal? Não foi um padre. Não foi. Deve ter sido uma pessoa qualquer, né? sem autoridade nenhuma. Mas só que ele acreditou mais em quem? No cara. Na pessoa, e não acreditou na palavra que Deus estava dizendo pelo padre. E o padre, você tava falando nessa questão das palavras, né? Do que a gente fala acaba virando uma espécie de maldição, né? Minha avó falava que que tem 7 palavras que você não pode falar dentro de casa. Vou falar pra você ver se, se faz sentido. Sabe que aqui é minha casa, né? Então vou falar em código, mas vou ter que falar. A primeira ela falava que era a palavra desgraça. Que não pode falar porque vai atrair o quê? Desgraça. Então se você fica toda hora, desgraça, não sei o quê, você atrai coisas ruins pra sua vida. Inferno também, porque aí se torna... a sua casa se torna um inferno, cheia de brigas, cheia de desentendimento, você não consegue ficar lá, mamamã. Outra que ela não gostava era a palavra, era mais um xingamento, era danado. Também? Porque a pessoa danada é uma pessoa que ela não tem jeito na vida, né, padre? Não tem jeito na vida. Então ela não gostava da palavra danado, ela não gostava da palavra... Uma palavra, meio um palavrão, mas é merda, que atrai coisa ruim, deixa a sua casa suja, sua casa... Enfim, então ela falava, não fala merda aqui em casa. Então era desgraça. Ela não gostava de idiota também, lazarento, que vinha de Lázaro, né? Ela falava, não chame uma pessoa de Lázaro. Então quer dizer, de lazarento. Então quer dizer, conforme a gente vai falando essas palavras, a gente também, sem querer, a gente tá proferindo maldições, atraindo mal pra casa, né? E pra gente, né? É isso mesmo. Só quero trazer aqui a importância de uma palavra que você trouxe, das 7 palavras que você aprendeu com a sua avó, que é a desgraça. Porque muitas vezes a gente pensa que a desgraça é algo negativo. No aspecto humano é algo negativo. Mas só que a desgraça no plano espiritual é a ausência da graça de Deus. Então é ruim. Então, por isso que envolve tudo isso. Palavrão, a palavra baixa, o sujo, o idiota, essas palavras de divisão. Sem a graça de Deus, o bem não acontece. Isso nós rezamos na sequência de Pentecostes, a sequência do Espírito Santo. Sem a graça de Deus, nada o homem pode. Então nós precisamos entender isso. Uma pessoa que profere desgraça, saiba. Você está privado da graça de Deus que realiza tudo isso em nós. Queria aproveitar... Fala, Daniel. Não, eu ia falar de Pentecostes, porque quando você fala em Pentecostes, Pentecostes é a grande vinda do Espírito Santo, né? Exato. Num exorcismo, o Espírito Santo, claro, ele vai ser invocado também a gente pode falar que é uma luta espiritual? Com certeza. É um combate, uma batalha, né? É uma batalha. Porque quando a gente fala em exorcismo, eu me lembro muito desse termo, luta espiritual. Luta espiritual. Então é o Espírito Santo que também é invocado com certeza. Pra lutar contra o demônio, né? Porque na verdade, assim, na realidade cristã, católica, quando nós invocamos Deus para o momento de oração, seja ele qual for, ou para esse momento de combate no exorcismo, nós invocamos a Santíssima Trindade. Então, o Pai, por meio do Filho, age e atua no Espírito. E aqui que está a importância, né, de tudo isso. O Vilela até perguntava a questão, que oração que faz, padre? Na verdade, no exorcismo, nós fazemos uma grande celebração da palavra. Mas não tem uma oração específica para exorcismo? Tem, assim, dentro do rito, que é um todo, no final tem a oração deprecativa
do exorcismo. Só que o exorcismo não é aquela oração específica. O exorcismo ritual, o rito maior. Sim. É como se fosse uma missa, só que não é uma missa. É um rito que começa com o sinal da cruz, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O padre abençoa, exorciza a água, asperge a água. Tem a ladainha dos santos. Tem a liturgia da palavra, se escuta o salmo, a palavra. É um rito completo. É uma celebração, É uma né? celebração. E no final, aí se faz a oração deprecativa própria para o exorcismo, que ali só o sacerdote pode fazer. Como nós estamos falando de palavra, aqui no meu devocionário tem uma oração poderosa para você. Pra? Quebra de maldição e de palavras baixas. Boa, como que é? Olha lá. Isso é importante. Para você que está nos acompanhando, peço que você possa receber esta oração. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Quebra, Jesus, toda a maldição que um dia lançaram sobre nós. Que caia por terra toda a palavra má, que hoje nos aflige. Descanso em ti todo o juízo mau e toda a sentença negativa que durante a vida recebemos. Que toda a condenação seja desterrada no teu santo nome, Jesus. Quero sempre levar comigo uma palavra abençoada, ter um olhar abençoado e atitudes abençoadas. Eu escolho a bênção. Eu me decido por abençoar e ser abençoado. Eu, com a minha vida e as minhas palavras, transformo o mundo a partir daquilo que eu falo e do meu testemunho de vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Você falou que mostra o crucifixo. Geralmente, o que uma pessoa que tem essa reação ela faz? Ela quer pegar o crucifixo, quer quebrar? Não. Ela grita? Ou pode gritar, depende Ou de xinga. pessoa. Não tem regra. Cada pessoa é uma. Tem a rejeição. Ou se você dá pra ela, ela pode jogar fora. Ou se retrai, ou se contorce. Então, aí depende de cada um. Não tem um modus operandi normal. Entendi. Depende de cada um. Se foi num princípio identificado, existe uma ação extraordinária, o segundo passo. Que ação extraordinária é essa? Ação extraordinária, a doutrina da igreja e a doutrina exorcística nos ensina. São 4. A primeira delas, aquilo que nós chamamos de vexação. Vexação é uma ação extraordinária do demônio que se manifesta no físico, no corpo. Então, se você for pegar algum exemplo que eu falei pra você, os filmes, muita coisa é ficção, mas tem um ensinamento ali, se você tem um olhar da fé. Vexação, num dos filmes que eu vi, A Invocação do Mal, eu acho que foi o 1, que a mãe queria matar as filhas. Ela queria matar uma menor com a tesoura, A né? menor com a tesoura. Isso. Ah, é? Ela dormia, o demônio se alimentava dela, passava assim no corpo da mulher, apareciam umas manchas roxas. Roxa, era ele. Vexação. Porque a vexação, ela se manifesta no físico. Então, vai ser as marcas. Em alguns casos, no curso de exorcismo, nós vimos muitos filmes tipo de cruz que sai de dentro da pessoa, só que não é de dentro pra fora. Aparece a cruz invertida na pele de dentro pra fora. No caso do exorcista, no caso real, o demônio escrevia na pele dele de dentro pra fora. Exato. Há também Pelo amor o de exorcismo de Emily Rose. Emily Rose. As marcas da ferradura Isso, dos cavalos. dos cavalos. Então, isso aqui é... Gente, tenha discernimento. Eu tô trazendo o exemplo dos filmes para você visualizar do que eu estou falando. Mas essas manchas, coisas pequenas podem aparecer Não na real. podem, não. Aparece. Se é vexação, aparece. O nome é vexação. Manifesta no corpo. Arranhões, ninguém arranhou, mas apareceu ali riscada. Sei. Vexação é no corpo. Teve um padre que era da nossa paróquia, ele falou que uma vez ele foi fazer um exorcismo, ele também ele era exorcista, e ele falou que a unha da menina ficava toda roxa, assim, e arroxeava inteira. Vexação. Na hora que A unha ou o dedo? A unha, as unhas dela ficavam todas roxa mesmo. Vexação. Olha lá, ó.
essa imagem? Essa da Emily Rose, né? Esse é o momento que ela manifesta os demônios que estão nela. Então tem físico também, né? Eu não sabia que tinha físico. O físico. E essas manifestações, elas são todas sobrenaturais. Não é que a pessoa se bate e fica roxa. Sobrenatural. Aparece. É diferente. Exemplo, o caso que eu trouxe do menino que se batia, né? O menino que se rebentava. Entrava com a entidade nele, ele se batia aqui, se batia lá. Não. Vexação é... Ninguém faz nada. Aparece as coisas. Sim. De dentro pra fora. De dentro pra fora. Segundo estágio. A obsessão. Isso. Obsessão não é opressão. Opressão está num nível ordinário. Ah, tá. Porque qualquer pessoa pode ser oprimida. Por espíritos malignos, demônios. E até por gente. Tem gente que tem a opressão civis, opressão psicológica, oprimir tanto aquela pessoa que ela entra em surto. Uma opressão que não é espiritual, é humana. Nós falamos de obsessão. É a ação extraordinária do demônio que ele atua na nossa mente, na nossa inteligência, no emocional, no psicológico. Escuta vozes, o demônio sussurra ações, coisas que estão num nível intelectual. É quase uma tortura psicológica. Tortura psicológica. Obsessão. Terceiro. Infestação. Esse é o que filme, é isso que eu ia falar, a gente vê muito nos filmes, a infestação. Infestação é a ação extraordinária do demônio em objetos e animais. Na realidade material, no físico, objetos e animais. Ninguém tá segurando a Bíblia e a Bíblia tá se movendo aqui na mesa. Então, meu amigo, nesse momento a gente corre. A gente corre. É hora de correr. Esse é o momento que a gente corre. Só pra deixar claro que ele tava movimentando a Bíblia. Não, eu tô movimentando a Bíblia. Calma aí. Não era... Aqui aconteceu nada... Aí a mesa treme aqui. Assim. Não, mas então, a infestação é a ação extraordinária do demônio em objetos e animais. Quando você fala animais, só uma dúvida. Eu já vi muito caso de... tem infestação de bicho. Que chega... Sim. Mosquito. Marimbondo. Mosca. Exato. Chega, rato também, né? Sim. Atrai essas realidades nos animais e nas coisas. E o último grau, que é o quarto, que é o mais alto de todos, a possessão, quando a ação extraordinária do demônio toma posse de toda a pessoa. A pessoa perde o controle total de si. Por isso, a ação ordinária é mais grave. Porque uma pessoa possuída pelo demônio, possuída mesmo, se ela morre, ela pode ir pro céu, ela não perde o céu. O quê? Uma pessoa possuída tem capacidade... Ela não tá porque a pessoa não tem um uso da liberdade. Verdade. O demônio pegou tudo ali, né? O demônio que se utiliza do corpo dela pra fazer. Já na ação ordinária, não. Eu uso da liberdade pra fazer as coisas erradas. Pra dar abertura. E aqui eu abri as brechas. Por isso, Mateus 26, 41 vai dizer: vigiai e orai para não caíres em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Romanos 6,10, não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra potestades e... potestades, os espíritos malignos espalhados nos ares. Porque nós lutamos com armas inadequadas. Vilela, eu e você estamos lutando com um demônio igual Davi. Só que Davi é com a força de Deus, com a funda. O demônio tá vindo com a R-15. Ele tá vindo com caça, com míssil, com drone. A gente tá vendo aí. A gente tá com espingarda, bala de chumbinho. Nossas armas são inadequadas. Por quê? Porque a gente não tem vida espiritual. A doutrina exorcística ensina. Para você que acompanha uma inteligência limitada. Você quer uma arma poderosa para vencer o mal? Eu não vou dizer para você ter o corpo fechado, viu? Para você vencer o mal. Você quer uma arma poderosa para que o inimigo não tenha força, porque ele vai agir. Você querendo ou não, eu querendo ou não, o inimigo
age, ele vem tentar, ele vem, como diz o Evangelho de João, capítulo 10, ele vem para roubar, matar e destruir. Qual é a arma poderosa que a igreja diz? Uma autêntica vida cristã. Para você ter a armadura espiritual em dia. Eu falei... Porque aqui até tem no símbolo aqui ó, do livro, ó, um escudo e espadas, né? Vilela, Tem essa metáfora, tem. né? Quando você tá com uma vida regrada, certinha, santa, você tá com a sua armadura revestivos da espiritual, armadura de Deus. E aí não entra nada. Efésios 10. Mas aí, Ou Efésios 6, o melhor. Homer dá uma pisadinha na bola, já cai uma proteção aqui do ombro, aí já pode entrar. Aí dá aquela, no final de semana, mete o pé na jaca, sai da perna, entendeu? Aí já dá pra levar uma flechada, né? Vilela, só para confirmar o que você fala. Efésios capítulo 10. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Porque ele arma laço. Mas não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. Tomais, portanto, a armadura de Deus. Ficai alertas, cingidos com a verdade. Quem anda na mentira é porta aberta pro demônio, porque ele é o pai da mentira. O que o demônio mais gosta é de uma pessoa mentirosa. Porque onde está a mentira, dificilmente está Jesus. Porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade E a vida. a vida. João 14:6. O corpo vestido com a couraça da justiça, os pés calçados de prontidão, para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Autêntica vida cristã. Eu não falei autêntica vida católica. Porque se eu falasse autêntica vida católica, algumas pessoas poderiam se ofender. Não. Autêntica vida cristã. Por quê? Porque Jesus Cristo é o exorcista por excelência. E é Ele que nos dá as armas. Para nós católicos, confissão em dia, vida sacramental em dia, vida de oração em dia, missa em dia. E você que é cristão, que caminha numa outra denominação, siga aquilo que a tua fé e a tua igreja pede para que você viva. Eu fui numa igreja lá no Rio Grande do Sul, Farroupilha, que é a igreja Nossa Senhora do Caravaggio. Uma igreja belíssima, antiga, antiquíssima, que do lado dela tem o santuário maior, né? E do lado dela tem uma igreja menor. E lá tem o Memorial do Exorcismo. Então a gente tem um Memorial do Exorcismo brasileiro, que a gente pode visitar. E quando eu fui visitar o Rio Grande do Sul pra ver algumas lendas que tem por lá, e aí meus seguidores começaram, vai visitar o Memorial do Exorcismo que fica lá em Farroupilha. E aí aluguei um carro, consegui chegar lá, e assim, acho que até mandei foto pra vocês, é uma sala. Não é uma sala tão grande. E tem bem aquela cena de Invocação do Mal. Não sei se vocês lembram na Invocação do Mal 2, que tem uma parede com vários crucifixos. Porque, como o padre falou, o demônio não gosta, principalmente do crucifixo. E ele não gosta do crucifixo porque é a memória de Jesus vencendo a morte, né? Porque foi na cruz que Jesus derrotou o mal, o pecado e a morte. E aí eles fizeram, uma parede, essa parede aí, ó. Eles fizeram uma parede cheia de crucifixos, que também é igual no filme. São crucifixos que estiveram no local, dentro de quarto, dentro de sala, onde as pessoas foram exorcizadas. E a história dessa igreja é bem curiosa, porque a igreja menor que existia na época, né? Acho que foi nos anos 40, se eu não me engano, tinha uma mulher que ela
E é bem essa história, agora eu tô lembrando, é bem essa história de maldição. Tinha uma mulher que ela sofria violência doméstica com o marido, ela apanhava do marido e ela era bem maltratada no casamento. E ela pede o divórcio, né? E o divórcio naquela época, a mulher, né, solteira, era bem mais difícil de ter o divórcio e tal. E ela pede o divórcio, vai até a igreja para pedir anulação do casamento e ela consegue. E aí o marido dela lança para ela uma maldição, fala para ela o seguinte: no dia que você se casar com outro homem, algo vai acontecer com você. E ela nem liga, fala: tá bom, não quero saber, vou me divorciar de você. Conta-se que quando ela se casa novamente nessa igreja, na hora que ela tá de noiva ainda, que ela pisa o primeiro pé para fora, já casada, ela tem uma incorporação, uma possessão, alguma coisa, que ela começa a se contorcer, começa a falar em outras línguas, né? Pelo que eles me falaram lá no santuário. E aí ela, o padre, era o padre Teodoro na época, ele já chama 2 freiras e começa a acompanhar essa mulher na vida dela. Então, quer dizer, ela teve um primeiro sinal ali de possível possessão. Esse padre Teodoro começa a acompanhá-la para ver se realmente ela estava possuída. E aí, realmente ela estava possuída, segundo o que eles contam da história. E dentro dessa sala onde foi construído o memorial do exorcismo, é onde ela foi, onde o demônio sai dela. Sim. E eles têm uma história lá muito imagética, assim, que eu gostei muito de conhecer, porque essa sala tinha uma janela, tem até hoje uma janela com ferros, sabe, esses gradis de ferro mesmo. E eles contam que o demônio sai pela janela e para provar que ele estava possuindo aquela mulher, ele entorta os ferros da janela. E os ferros estão retorcidos até hoje. Entorta não, ele retorce, que é mais difícil. Você pode entortar o ferro e tentar puxar. Dependendo do ferro, você consegue. Agora, retorcer, você tem que ter uma força absurda. E quando eu fui lá, teve um padre que recebeu a gente, eu não vou lembrar o nome dele, mas tem vídeo no meu canal disso. E ele conta essa história. Ele fala que a igreja realmente atestou que ela foi possuída. E onde aconteceu o ritual de exorcismo, eles colocaram uma cruz no chão nessa sala. E agora a sala inteira é cravejada com cravejada não, né? Tem vários crucifixos colocados dispostos nessa sala. E aí o que é interessante é que conta-se que na hora que ela consegue tirar o demônio, o padre consegue tirar o demônio da mulher, o exorcismo demorou 8 horas, pelo que eles contam. Lá tem os livros em latim e em português, porque naquela época era feito em latim. E aí, com o passar do tempo, eles também colocaram um do ladinho ali em português, para você poder entender o que o ritual de exorcismo em latim estava falando, para você entender em português. E aí é muito legal essa sala, porque lá tem uma manifestação física do demônio, porque ela vê o demônio na janela saindo e o padre tira o demônio dela, ela diz que vê o demônio e no momento em que ela vê, ela diz: o demônio está entortando os ferros para provar que ele existe. Então é uma história que para mim é muito assustadora. Sim, né? E ele consegue sair dela. Você já passou por alguma assim que te assustou, sei lá, uma experiência? Você falou que você não fez exorcismo, mas você assistiu algum? Sim, eu assisti um que me assustou quando o padre, atendendo o processo, a gente acha que é só coisa de filme, mas de fato, quando levemente houve a levitação da cadeira onde a pessoa estava. Ah, é? No Invocação do Mal tem isso? Tem isso. Porque isso é uma ação extraordinária que não acontece só pela ação do demônio. A gente vê tantos santos que em momentos de êxito, de êxtase, levitavam, né? Então, essa realidade. Por que a levitação como ação extraordinária do demônio? Porque ele não cria nada, mas ele copia e inventa tudo aquilo que o Criador faz. Então, se os santos levitam, ele também vai. O demônio, para não ficar por baixo, ele também inventa de fazer coisas similares ao bem, mas só que pro mal, né? Mas nesse caso você viu, então? Sim. Levitar. Não, imagine, como é que isso aí assusta, por quê? Não, porque não é algo natural. Não é natural. Não.
Esse de levitação no exorcismo, é igual o senhor falou, né? Tem muito no filme, que mostra em alguns filmes, mas pelo que eu já vi em relatos reais de levitação, e agora você tá confirmando, em relatos reais de rituais de exorcismo, tem levitação também. Sim. Por exemplo, no próprio Exorcista de 73, ela levita na cama, né? E ela tá em formato de cruz, a Regan. Então, nesse caso que o senhor viu, levitou a cadeira levitou com o possesso em cima. Sim. Pelo amor de Deus. Mas eu acho que foi o mais que eu vi assim. Mas foi muito. Mas deu medo. Pelo amor de Deus. Porque é algo que foge da nossa compreensão humana, né? Você falou de vomitar, você já viu saindo alguma coisa da boca também? Não. Líquido preto, né? Que às vezes porque sai. É porque as pessoas passam mal, né? Passam mal, na verdade. Isso, não, a questão de passar mal, em qualquer encontro de cura e libertação que você vai, as pessoas... Porque aqui entra não ação extraordinária, Vilela. O que é? Mas é aquilo que é próprio de uma ação do mal, que também é uma forma da pessoa se libertar. Ela é oprimida por alguma comida contaminada, bebida contaminada, essas coisas que a gente muitas vezes consome sem saber. E no momento de oração, Deus quer libertar, faz com que isso venha pra fora. Né? Então, você sabe que eu me lembro de uma participante do grupo de jovens, padre, que ela contou, você falou de Cosme e Damião hoje, e ela falou que ela comeu um dia... Isso é tudo muito polêmico, porque de uma religião, Cosme e Damião, eles são entidades. Que trazem coisas boas, e para outras não. Porque o Cosme e Damião, na religião católica, eles também são santos, não são? São 2 santos, né? São 2 santos, eles eram médicos, né? Isso. Só que fora da religião católica tem a questão da festa dos herês, que eles dão os docinhos. Sim, docinho. E essa menina contava que ela, quando tinha 7 anos, comeu um saquinho desses, fora da religião católica. E ela dizia que isso foi fazendo muito mal pra vida dela. A mãe dela falou isso foi um testemunho que ela contava, que ela também sofria com essas... de ver coisas e de ouvir coisas, ouvir gente falando, ver gente atrás da porta e tudo mais. Aí ela conta que um dia ela foi num padre exorcista, e no que o padre foi dar a bênção do exorcismo pra ela, acompanhando essa menina me contando, ela vomita esses doces. Isso ela já era adolescente, com uns 15 anos. Mas ela vomita doces que ela teria comido lá atrás, com 7 anos. Exato. Pode acontecer. E aí eu fiquei chocado, que eu lembro assim, né? Eu falei, meu Deus, essa é uma história que essa menina me contou. E ela falou ela falou assim: Daniel, eu vomitei os doces que eu comi quando eu tinha 7 anos. Aquilo foi uma coisa muito sobrenatural, assim. Então isso pode acontecer. Pode acontecer. E de modo especial, nem necessariamente em exorcismo, mas em encontros de cura e libertação, que você vai trabalhar pedindo a libertação dessas realidades espirituais. Pode acontecer até mesmo em encontros. Essa questão do vômito, de colocar pra fora aquilo que também materialmente nos oprime, né? Materialmente oprime no espiritual também, né? Também.